O Empire State Building, localizado na cidade de Nova York, possui uma altura impressionante de 1.454 pés. A famosa Torre Eiffel, por sua vez, atinge a marca de 1.083 pés de altura. No entanto, o título de edifício mais alto do mundo pertence ao Burj Khalifa, em Dubai, que impressiona com seus 2.717 pés de altura. O mundo está repleto de arranha-céus imponentes, mas essas estruturas gigantescas não são as únicas que desafiam os céus. Há muitos outros tipos de construções que perfuram o horizonte. Hoje, vamos explorar as 15 estruturas mais altas do mundo. Para começar, temos a plataforma Bald Pad, ocupando a posição número 15 em nossa lista. Mas antes de começar, deixe seu like e se inscreva no canal, pois saiba que esse pequeno gesto me ajuda muito. E sem muita enrolação, vamos pro vídeo. A plataforma de petróleo Bald Pad é absolutamente enorme. Com uma altura de 1.902 pés, essa plataforma offshore está localizada perto da costa da Louisiana e pertence à Ace Corporation. Essa estrutura gigante tem uma história interessante, pois foi a primeira torre de petróleo autônoma a ser construída na plataforma Lena, que era uma plataforma de guia autônoma. No entanto, além de tudo isso, essa plataforma offshore é a segunda estrutura mais alta construída na água, ficando atrás apenas da plataforma Petronews. A plataforma Bald Pad foi especificamente projetada e construída pela JRMC Dermot Engineering, no Texas, para ser mais flexível do que as torres fixas tradicionais, como a plataforma Bullwinkle. Esse design permite que a plataforma de petróleo Bald Pad se mova lateralmente até 10 pés durante tempestades severas. A seção da torre autônoma foi fabricada pela Kergulf Marine e pesa um total de 28.900 toneladas, o que está bem abaixo da estimativa original de 50.000 toneladas. Devido ao seu tamanho, a plataforma Bald Pad precisou ser construída em várias seções, que foram fabricadas e montadas juntas. A base inferior de 350 pés representa quase um terço do peso total da estrutura, com uma base mais larga de 140 pés que se reduz para cerca de 90 pés à medida que se aproxima do topo. Além disso, as pernas da plataforma têm um diâmetro de 12 pés na parte mais larga e uma espessura de aço de 3,5 polegadas. É uma plataforma impressionante, e a altura combinada da seção da torre autônoma e da torre de sustentação chega a 1.671 pés, a maior parte dos quais está completamente submersa. Número 14. Merdeka PNB-18. Apesar de ter um nome estranho, o Merdeka PNB-118, na Malásia, está a caminho de se tornar um dos maiores e mais altos arranha-céus da história humana. Ainda em construção, espera-se que ele alcance uma altura de mais de 2.100 pés quando concluído, o que o tornará imediatamente o segundo prédio mais alto do mundo. É seguro dizer que entramos em uma nova era de arranha-céus super altos, todos competindo para serem mais altos que os anteriores. É uma corrida emocionante, e o Merdeka certamente sairá vitorioso. O nome Merdeka significa independência e esse arranha-céu será construído na capital da nação Kuala Lumpur. A conclusão do Merdeka será a maneira perfeita para a cidade e o país celebrarem o Ano Novo. E quando isso finalmente acontecer, ele também estabelecerá um novo recorde como o prédio mais alto não apenas da Malásia, mas em todo o Sudeste Asiático, ultrapassando por pouco a Shanghai Tower e as Torres Gêmeas Petroneus. Número 13. Makkah Royal Clock Tower. A Makkah Royal Clock Tower, também conhecida como a Brai Al Bait Clock Tower, é uma característica proeminente do complexo de torres em Macá, na Arábia Saudita. Ele se destaca como o terceiro edifício mais alto do mundo, atingindo uma altura de quase 2.000 pés. Esta icônica torre do relógio possui o maior relógio do mundo, abrangendo 4 andares do edifício. Todo o complexo Brai Al Bait cobre uma área de 16 milhões de pés quadrados e custou aproximadamente 15 bilhões de dólares para ser construído. Além da Makkah Royal Clock Tower, inclui um shopping center de 5 andares,
salas de oração capazes de acomodar milhares de fiéis ao mesmo tempo e várias comodidades de luxo condizentes com sua grandeza. Sem falar no exclusivo Hotel 5 estrelas que ocupa os 5 últimos andares da torre, reservado exclusivamente para hóspedes VIP. À noite, a torre e o mostrador do relógio iluminam o céu, criando um espetáculo hipnotizante para todos. A Macau Royal Clock Tower é um símbolo de arquitetura moderna e luxo no coração de Macau, servindo como um marco para residentes e peregrinos que visitam a cidade sagrada. Número 12. Plataforma Bullwinkle. Bullwinkle é uma das maiores plataformas de petróleo do mundo. Ela é considerada a estrutura de aço fixa mais alta do mundo. Instalada no Golfo do México em 1988, Bullwinkle levanta a questão de como uma estrutura tão massiva foi transportada para sua localização no meio do oceano. Durante o final da década de 1980, Bullwinkle era a terceira estrutura autônoma mais alta do mundo, com impressionantes 1.736 pés de altura, sendo que 1.352 pés ficam submersos na água. O jacket da plataforma, a parte que fica principalmente submersa, foi construído no Texas pela Gulf Marine Fabricators ao longo de 3 anos, custando aproximadamente $500 milhão. No entanto, o verdadeiro desafio veio após a conclusão do jacket, quando os contratantes enfrentaram a tarefa de transportar a estrutura de 49 mil toneladas e 1.400 pés de altura do estaleiro para sua localização no mar. Isso envolveu o uso de uma barcaça e levou um total de 5 dias. A mudança de Bullwinkle é considerado o segundo objeto mais alto já movido de um local para outro. Apesar de todo o esforço, espera-se que a plataforma seja desativada ao final de sua vida útil. Número 11. Kingda Ka. Em 2005, o Six Flags Great Adventure, em Jackson, Nova Jersey, inaugurou não apenas a montanha-russa mais rápida, mas também uma das estruturas mais altas do mundo, a segunda montanha-russa Strata a ser construída. A Kingda Ka leva os passageiros a alturas assustadoras de mais de 400 pés no ar, para ser exato, 456 pés. Mas ela se move tão rápido que, se você tem medo de altura, provavelmente nem terá tempo de perceber o quão alto está, até começar a descer, a mais de 120 milhas por hora. Não é preciso dizer que a Kingda Ka não é para os fracos de coração. Quando os passageiros fazem o primeiro mergulho, uma gravação dá as seguintes instruções: braços para baixo, cabeça para trás, segure-se. 5 segundos depois, pode não parecer muito, mas são os 5 segundos mais longos da sua vida antes do carro ser lançado para fora da estação, atingindo uma velocidade máxima de 128 milhas por hora em 3 segundos. A pista tem mais de 3.000 pés de comprimento, com curvas, subidas e descidas que permitem manobras de arrepiar a espinha em momentos de ausência de peso. É claro que, com uma montanha-russa tão intensa, houve alguns incidentes ao longo dos anos. Um dos incidentes mais surpreendentes ocorreu em 2012, quando um menino foi levado ao hospital após sofrer ferimentos leves ao ser atingido por um pássaro durante o funcionamento normal da atração. Número 10. Torre de TV KVLY. Com uma altura de 2.063 pés, a Torre de TV KVLY é a estrutura mais alta do hemisfério ocidental e a quarta mais alta do mundo atualmente. No entanto, talvez haja uma ressalva técnica, pois ela é suportada por cabos de sustentação, não sendo uma estrutura autossustentável. Por esse motivo, raramente você a vê em listas que proclamam as torres ou edifícios mais altos do mundo, o que é um tanto infeliz, pois muitas pessoas não conhecem essa torre. Apesar de ser tão alta, a torre KVLY tende a passar despercebida por muitos. A própria estrutura ocupa cerca de 160 acres de terra, com seus cabos de ancoragem a mantendo firme. Pertencente à Gray Television de Atlanta, Geórgia, a torre transmite com 356 kV no canal 44 para a estação de televisão KVLY, sediada em Fargo, Dakota do Norte, e cobre uma área de transmissão de cerca de 9.700 milhas quadradas.
A torre de TV KVLY também tem uma companhia próxima, a torre de TV KRDK, que fica a apenas 5 milhas de distância, com 2.060 pés de altura, é a quinta estrutura mais alta do mundo. Essa torre, concluída em 1966, já entrou em colapso e foi reconstruída 2 vezes, uma vez em 1968, quando um helicóptero militar colidiu com ela, matando todos os 4 a bordo, e outra vez em 1997, durante uma tempestade de gelo com ventos de 70 milhas por hora. Número 9. Pingyan Centro Financeiro. Inaugurado em 2017 em Shenzhen, na China. Com uma altura de 1.966 pés, o Pingyan Finance Center se tornou o prédio mais alto de Shenzhen, o segundo mais alto da China e o quarto mais alto do mundo, ficando apenas 6 pés atrás do inacabado Abraelbeit Clock Tower. No entanto, ele detém o recorde do deck de observação mais alto do mundo, a mais de 1.800 pés de altura. O que é realmente impressionante sobre este prédio é que toda a sua altura é composta por espaço habitável, sem desperdiçar um único centímetro. Ao contrário de muitos outros arranha-céus que vemos hoje em dia, este não depende de uma agulha para aumentar seu comprimento. No entanto, nem sempre foi assim. O plano original era adicionar uma agulha para tornar o centro o segundo mais alto do mundo, mas a agulha representaria um grande perigo para os aviões que voam sobre a movimentada cidade de Shenzhen. Número 8. Uchiku Daibutsu. Localizada na província de Ibaraki, no Japão, a estátua de Uchiku Daibutsu é a quarta estátua mais alta do mundo, com 394 pés de altura. A estátua foi concluída em 1993 e é feita inteiramente de bronze, retratando Buda Amitabha, que representa a luz e a vida infinitas. É uma figura de Buda bastante comum, mas também representa algo incrivelmente belo. Além disso, presta homenagem ao nascimento de Shinran, fundador da escola de budismo conhecida como Jodo Shinshu ou Terra Pura Verdadeira. Embora o Uchiku Daibutsu pareça impressionante de longe, ao se aproximar, é possível entrar e caminhar até o deck de observação. Ao entrar, você é recebido por um saguão escuro, preenchido por música e um feixe de luz brilhante como peça central. O segundo andar é chamado de Mundo da Gratidão e Agradecimento, com ênfase nas escrituras budistas. Suba até o terceiro andar para chegar ao Santuário do Lótus, onde você encontrará 3.000 estátuas de Buda douradas incríveis. Já o quarto e último andar oferece vistas do seio da estátua, com vista para o jardim e o parque de animais. Número 7. Plataforma Petronews. O design da plataforma Petronews, também chamada de Torre Petronews, é considerado uma das estruturas autossustentáveis mais altas do mundo. Ela é superada apenas pelo arranha-céu Burj Khalifa. A plataforma tem uma altura de 2.001 pés acima do leito do mar, embora apenas 246 pés estejam acima da água. Pode-se pensar nessa plataforma como um iceberg, mas em termos de tamanho. Além de seu tamanho impressionante, o Petronews é uma plataforma offshore extremamente interessante porque a torre é excepcionalmente flexível, permitindo que ela se movimente com as forças do oceano, em vez de resistir a elas. Possui um sistema de ancoragem baseado em 12 pilares, 3 em cada canto, que se estendem por 450 pés até o leito do mar. O topo da plataforma Petronews possui vários decks, medindo 210 pés por 140 pés e com cerca de 60 pés de altura. Ele inclui um módulo norte de 4.000 toneladas e um módulo sul ligeiramente mais leve. A estrutura inteira pesa incríveis 43.000 toneladas. Número 6. Torre de Xangai. Com mais de 2.000 pés de altura e com 128 andares, o Shanghai Tower, localizado na China, é o terceiro prédio mais alto do mundo, ficando atrás apenas do Burj Khalifa em Dubai e da Torre Skytree em Tóquio. Foi construído como parte de uma série de 3 arranha-céus modernos para simbolizar o progresso e a prosperidade da cidade.
O Shanghai Tower possui um design único, sendo composto por 9 edifícios cilíndricos empilhados uns sobre os outros e envolvidos por uma estrutura externa que funciona como o núcleo do prédio. Cada uma das 9 seções é igualmente impressionante por dentro, abrigando átrios, jardins internos, restaurantes e áreas de compras, além de oferecer vistas panorâmicas da cidade de todos os ângulos. O Shanghai Tower é tão completo que quase funciona como uma cidade própria, faltando apenas ter seu próprio código postal. A partir do 100º andar, este arranha-céu com formato peculiar é um marco da história moderna da China. O projeto foi elaborado por uma agência de arquitetura americana e custou cerca de 2,5 bilhões para ser construído ao longo de 6 anos. Ele atrai quase 3 milhões de turistas por ano. Número 5. Viaduto de Millau. O Viaduto de Millau é a ponte mais alta do mundo, com base na altura de suas torres, que são mais altas do que a Torre Eiffel. Em seu ponto mais alto, a ponte atinge 1.104 pés. No entanto, em termos da altura do tabuleiro da ponte em si, ela ocupa apenas a 17ª posição entre as mais altas do mundo. Mesmo assim, dirigir sobre ela ainda dá a sensação de estar literalmente nas nuvens. Esta ponte está localizada na rodovia I-11, uma rota popular entre Calais e as costas mediterrâneas da França e Espanha. A ponte tem uma altura de 890 pés, do tabuleiro da estrada até o vale abaixo. As vistas são fantásticas quando não está envolta em nuvens, o que ocorre com frequência. Os arquitetos desta ponte criaram algo que parece saído de um conto de fadas, como uma serpente feita realidade. É realmente uma maravilha arquitetônica. Como alguém poderia construir algo assim? Na verdade, muitos dos aspectos de engenharia da ponte já foram resolvidos antes mesmo de os arquitetos receberem a missão de deixá-la tão bonita. O sonho sempre existiu, eles só precisavam de permissão. A construção dessa ponte foi realmente um esforço de equipe, e a lista de famosas empresas de engenharia envolvidas poderia se estender por horas. Como era de se esperar, a construção do Viaduto de Millau quebrou vários recordes, conquistando alguns títulos não tão empolgantes, como a estrutura mega construída várias centenas de metros acima do solo, sem nenhuma perda de vida ao longo dos 3 anos de construção. Mas, novamente, ela se tornou a torre de ponte mais alta do mundo, e com um tabuleiro de ponte rodoviária a 890 pés acima do solo, é bastante impressionante. Número 4. Big Cow. Quando se trata de construir algumas das estruturas mais altas do mundo, é necessário utilizar as maiores máquinas pesadas do mundo para concluir o trabalho. É aí que entra o Big Cow, mais especificamente o guindaste SGC-250 da Sarens. O Big Cow é o maior guindaste do mundo, com impressionantes 828 pés de altura ou 250 metros, como o nome sugere. Para entender seu tamanho, o Big Cow é apenas cerca de 200 pés mais baixo do que a Torre Eiffel. Além disso, ele é um guindaste em formato de anel, o que o torna ainda mais distinto. Esse guindaste colossal tem capacidade para levantar cerca de 5.000 toneladas, equivalente ao peso de 50 baleias azuis ou as vigas de arranha-céus e partes de usinas nucleares. Claramente, esse guindaste é gigantesco. Mover o Big Cow requer a potência de 12 motores Cat, agrupados em 6 pares, para movê-lo. Ele se move em 128 rodas ao longo de uma pista de 4 milhas. Quando o trabalho é concluído, o guindaste precisa ser desmontado. São necessários um total de 280 caminhões para transportar todas as partes para o próximo local e, em seguida, mais 1 mês e meio para montá-lo novamente. O Big Cow causou grande impacto quando apareceu pela primeira vez em 2018. Fabricado pela empresa belga de elevação pesada Sarens, ele se tornou um símbolo de habilidade em engenharia e capacidade de lidar com cargas incrivelmente pesadas. Número 3. Mastro de rádio de Varsóvia. A construção do Burj Khalifa em Dubai,
O prédio mais alto do mundo trouxe à tona a história do mastro de rádio de Varsóvia, que ostentou o título de estrutura mais alta em qualquer lugar quando foi construído em 1974. O mastro de rádio em Constantinol, na Polônia, foi concluído com uma altura sem precedentes de 2.120 pés em 1974 e, até 1991, serviu como transmissor para rádio e televisão. Seu sinal podia ser captado em toda a Europa, África e até mesmo através do Atlântico e América do Norte. No entanto, mesmo uma década após sua construção, o mastro começou a mostrar danos estruturais devido às oscilações do vento. Além disso, em 1988, houve uma triste queda na estética, pois não havia tinta suficiente para cobrir sua monolítica e desgastada estrutura de aço. Infelizmente, essa estrutura super alta não existe mais, pelo menos não como costumava ser em seus dias de glória. Se você visitar o local hoje, encontrará apenas um monte de escombros e aço retorcido e enferrujado. Isso se deve a um erro humano que resultou em uma catástrofe em 8 de agosto de 1991. Durante uma manutenção para trocar os cabos tensores em meio a ventos fortes, os cabos começaram a se romper, fazendo com que a estrutura se dobrasse ao meio e viesse abaixo, desabando no chão. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas após a queda, 2 membros da empresa responsável pela construção foram enviados para a prisão. Os planos de reconstrução foram compreensivelmente recebidos com protestos locais devido à segurança da área. Número 2. A Estátua da Unidade. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo e, embora haja força nos números, o povo indiano compreende a tumultuada história de seu país. Mas, em meio a toda a dor e tristeza durante a era do colonialismo, ainda a beleza e, o mais importante, a união. A Estátua da Unidade é a mais alta do mundo, com 597 pés de altura, superando em mais de 170 pés o Templo da Primavera, Buda, na China. Ela serve como um lembrete constante do orgulho nacional. Ao contrário de representar um Buda ou uma das 330 milhões de divindades do hinduísmo, a Estátua da Unidade retrata simplesmente um homem humano, Sardar Patel. Sardar Patel foi o primeiro-ministro da Índia e ocupou o cargo por apenas 3 anos, de 1947 a 1950, mas teve um impacto significativo. Mesmo antes disso, quando a Índia estava sob o domínio britânico, o país estava dividido em 526 estados, cada um com suas próprias regras sociais, costumes e leis. O governo britânico dificultava qualquer tipo de dissidência, mas Patel era um ativista feroz pelos direitos civis e não apenas lutou veementemente pela independência de seu país, mas também ajudou a reunir centenas de estados separados em uma bela Índia. A Estátua da Unidade é feita de concreto reforçado e bronze. E foi construída em apenas 3 anos. Ela foi inaugurada em outubro de 2008, no que seria o 133º aniversário de Patel. Pessoas de diferentes lugares vieram em massa para contemplar essa maravilha, que serve não apenas como uma valiosa lição de história para todos, mas também como uma declaração sobre o espírito humano. Número 1. Barragem de Impinyi. A China é lar de algumas barragens hidrelétricas bastante grandes. A barragem de Zhenjiabod tem 530 pés de altura, a barragem de Longtan tem mais de 650 pés de altura, a barragem de Zhuodao tem 937 pés de altura e até mesmo a imensa barragem das Três Gargantas tem apenas 594 pés de altura. No entanto, há uma barragem na China que se destaca das demais, a barragem de Jinpingyi, com 1001 pés de altura. A construção da barragem começou em 2005 e foi concluída em 2014. A usina da barragem tem uma capacidade de 3.600 megawatts, produzindo entre 16 e 18 bilhões de quilowatts de eletricidade anualmente. A usina é abastecida por um reservatório criado por uma barragem arco com 1000 pés de altura, que também é a mais alta de seu tipo no mundo. No entanto, a construção da barragem de Jinpingyi teve um custo significativo.
Aproximadamente 7.500 pessoas que haviam vivido na região por gerações foram realocadas conforme o projeto avançava. Além disso, o rápido enchimento do reservatório em 2012, mesmo antes da abertura da barragem, causou impactos negativos no meio ambiente, incluindo atividade sísmica induzida pelo reservatório. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, comente sobre o que achou do conteúdo e compartilha com seu irmão, sua esposa, seu esposo, sua mãe, seu pai, enfim, compartilha para todo mundo que você conhece. Afinal, esse é um canal de curiosidade. Muito obrigado por assistir, até a próxima!